Meus amigos, hoje estamos vivendo um dia muito triste e vocês sabem a razão. Infelizmente, o Cabeça de Ovo resolveu fazer esse absurdo pedido de prisão. Parece que a cada vez fica mais claro por qual tipo de regime estamos sendo governados. Como pode um sancionado pela Magnística ainda ter tanto poder? Bem, eu separei alguns cortes aqui de vários políticos de direita para que a gente possa ver quais as razões verdadeiras de isso estar acontecendo. Vamos assistir? É muito grave o que está acontecendo no Brasil. O presidente ele está preso há mais de 100 dias e censurado no inquérito. É bom lembrar a quem nos assiste que ele sequer foi denunciado. Foi aquele inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Então, ato contínuo, o juiz, no caso, que é o juiz de tudo no Brasil, que é o senhor Alexandre de Moraes, deveria, após a denúncia do Ministério Público, ter relaxado as cautelares que impôs ao presidente. Não fez. E agora impõe uma prisão preventiva a alguém que tem 70 anos, que tem comorbidades, que está vigiado 24 horas pela polícia, alegando que havia um risco de fuga, porque foi convocado, foi anunciado que haveria uma vigília de oração em frente ao condomínio que ele mora. É imputado ao presidente um crime impossível. É evidente, todo mundo sabe disso, não preciso forçar aqui nenhuma a interpretação de que o presidente não tinha nenhuma condição de fuga. Né? Alguém que estava monitorado e cercado pela polícia e com tornozeleira, porque houve uma tentativa de retirar a tornozeleira. Mesmo que isso tivesse acontecido no ato de desespero do presidente ou de insatisfação ou coisa que o valha, imediatamente isso é identificado pela estrutura que o cerca e isso é corrigido, né, se é uma falha ou coisa parecida. Então é um crime impossível que é imputado ao presidente. O fato do ministro estar negando aí a prisão domiciliar, eu espero que tenha sido no âmbito dessa prisão preventiva. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer após o trânsito e julgado da decisão em relação ao processo do pretenso golpe de Estado. E vamos continuar lutando pela justiça no Brasil, para todo mundo, independente do espectro político de quem quer que seja. Vamos trabalhar para Bolsonaro ficar livre. O sistema tem muito medo dele. Bolsonaro é preso por ordem de Alexandre de Moraes. O que tá acontecendo agora, hein? E eu vou te explicar o que aconteceu em 2 pontos. Primeiro, o porquê dele ter sido preso. E o segundo, o que acontece daqui pra frente. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão preventiva do Bolsonaro na manhã desse sábado, dia 22 de novembro, e as informações que a gente tem ainda são muito escassas, mas eu já apurei tudo o que você precisa saber nesse momento. O Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele tinha descumprido algumas medidas cautelares que tinham sido determinadas naquele inquérito que investigava a conduta de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Uma coação no curso do processo, uma obstrução à justiça. Você lembra disso? Você lembra também que aquele inquérito gerou denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, mas foi arquivado em relação a Jair Bolsonaro. E não tinha mais, então, razão para ele estar preso. Você lembra disso? Mas Moraes manteve ele preso e agora a Polícia Federal cumpriu esse novo mandado agora de prisão preventiva e retirou Bolsonaro da casa dele e levou ele para uma instalação da própria Polícia Federal. Bolsonaro é preso preventivamente e levado à Polícia Federal em Brasília. E aí, um pouco mais abaixo, aqui numa outra matéria do G1, olha o que a gente encontra. De acordo com a decisão do STF, a prisão foi determinada por garantia da ordem pública depois do senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente ao condomínio do ex-presidente na noite dessa sexta-feira. E aí eu tive acesso à decisão, e fui lá ver a decisão, e olha o que a decisão fala expressamente. Fala isso aí, ó, pra não dizerem que eu tô mentindo, que eu tô falando coisa que não é. Olha aí, ó. O conteúdo da convocação para a referida vigília indica possível tentativa de utilização dos apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento da sua prisão domiciliar com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. Gente, de onde Alexandre de Moraes, que escreve isso, tá aí na decisão, o PDF, desculpa não poder ampliar mais porque é um PDF, ele não amplia fácil aqui, e de onde que Alexandre de Moraes diz que essa vigília de oração gera isso que ele está dizendo, um dano à ordem pública. Gente, isso é absurdo, inacreditável. Primeiro que, como diz a matéria, o Bolsonaro não teve qualquer envolvimento na organização desse evento, foi chamado pelo Flávio Bolsonaro. Segundo que, desde quando uma vigília de oração é uma ameaça à ordem pública? Qual é a prova de que essa vigília de oração apresentava um risco para os agentes da Polícia Federal, para o Bolsonaro, para terceiros envolvidos? Não tem nada. Moraes diz ainda que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica às 0 horas e 8 minutos da data de hoje, ou seja, nessa madrugada. Olha aqui, ó.
Além disso, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a essa Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro às 0h08 desse dia 22/11/2025. Mas isso, gente, tem toda a cara de ser no mínimo um equívoco, porque vejam que ele cita isso em um parágrafo da decisão e o resto todo é falando da tal vigília. Aliás, a representação da Polícia Federal é do dia 21, e a tal violação aconteceu no dia 22, ou seja, já estavam ali caminhando para prender o Bolsonaro de toda forma. Aí agregaram esse argumento agora da tentativa de rompimento. Se fosse verdade que houve mesmo uma tentativa de romper a tornozeleira eletrônica, aí isso sim seria motivo para prisão e pronto. E ponto também. Não precisaria falar nada de vigília. Se um réu está tentando fugir, romper a tornozeleira eletrônica, você não precisa nem citar uma vírgula de uma vigília que não aconteceu, sequer aconteceu ainda, e fundamentar toda a decisão em cima dessa tal da vigília. Basta, no pior dos casos, prender preventivamente esse réu por uma tentativa de fuga. Agora, o que acontece daqui pra frente, hein? Pra onde Bolsonaro vai? Antes de te responder a isso, eu vou pedir pra você deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada que acontece por aqui e acompanhar as atualizações sobre esse e outros assuntos relevantes aqui da política e da economia no Brasil. E bora agora direto pro segundo ponto. Todo mundo sabe que esse processo contra o Bolsonaro é um processo político. E a gente pode confirmar isso pelo fato de o processo ter sido discutido alguns dias atrás em uma reunião secreta de 3 pessoas: o comandante do Exército, o ministro da Defesa e Alexandre de Moraes. Olhem aqui comigo essa bomba que o Lauro Jardim soltou do jornal O Globo e revelou aí principalmente o que foi dito pelo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, nessa coluna aqui, nessa reunião. Dá uma olhadinha aí, ó. O Exército e a prisão iminente do Bolsonaro. Essa é a coluna e olha o que diz aqui, ó. Paiva não entrou no mérito de qual regime prisional Moraes deveria determinar ao ex-presidente, se domiciliar ou fechado, até porque não cabia, mas disse que mandá-lo para o presídio da Papuda talvez fosse excessivo para um ex-presidente. E, em seguida, ofereceu algumas possibilidades em instalações militares no país se a decisão do Moraes for pelo cumprimento da pena em regime fechado. Prestem atenção, gente. O Bolsonaro ele não é só um ex-presidente, ele é um capitão do Exército também. E por que isso faz diferença nessa nossa conversa, Deltan? É porque isso deve mudar os planos do Moraes de enviar o Bolsonaro para Papuda. Olha aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Olha aí essa matéria da Thaís Guimarães pro Poder 360. Lei obriga, não é lei faculta, lei pede, não, lei obriga que Bolsonaro cumpra a pena em quartel militar. É isso aí, gente. E essa lei é nada mais, nada menos do que o Estatuto dos Militares. E o Bolsonaro, como militar, é regulado por ela. Vamos continuar aqui nessa matéria para você entender o que ela diz. Ó. O Poder 360 apurou que não há base legal para o Bolsonaro ser enviado a um presídio comum caso a condenação por golpe de Estado transite em julgado. Pelo artigo 73 do Estatuto dos Militares, o ex-presidente, um capitão reformado do Exército, só pode cumprir pena em organização militar e o comandante do local precisa ter uma patente superior à do preso. É a regra. Vocês entenderam por que o Tomás Paiva ofereceu as instalações militares para o Bolsonaro ser preso lá, para ele enviar o Bolsonaro para lá? Dentro desse contexto, gente, o envio do Bolsonaro para Papuda seria completamente irregular. Mas e você? O que você acha, hein? Acha que a prisão do Bolsonaro foi de acordo com a lei? Pode soltar aí o seu desabafo nos comentários. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais um triste capítulo da vida política nacional. O processo ao qual ele está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é algo tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado Democrático de Direito promovida por um bando de baderneiros. Tampouco é razoável acreditar que alguém com a saúde tão debilitada, que necessita de cuidados médicos permanentes e é monitorado pela Polícia Federal, teria condições de levar a cabo um plano de fuga. Acredite e torço por uma revisão rápida desta decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É o mais correto. Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e à sua família. Como homem temente a Deus que ele sempre foi, terá altivez, força e coragem para enfrentar esse momento extremamente delicado da sua vida. A resposta virá das ruas e do povo nas eleições do ano que vem. A prisão do Bolsonaro tem que ser revogada o quanto antes, por isso que eu peço que vocês batem recorde de compartilhamento nesse vídeo, para a gente mostrar para todo o povo brasileiro a injustiça que está fazendo com o ex-presidente Bolsonaro, e eu provo para vocês nesse vídeo. Olha isso aqui, Moraes determina atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro na prisão. Se uma das motivações de prender o Bolsonaro é que ele poderia fugir, como que o Moraes agora manda ter atendimento em tempo integral ao Bolsonaro? Então prova que o Bolsonaro não tem saúde, ele está debilitado.
Então como que um senhor de 70 anos que não tem saúde, está debilitado, vai conseguir fugir, Moraes? Outra motivação é que ele estava violando a sua tornozeleira. Vale lembrar que isso foi meia-noite e que o Bolsonaro é monitorado pela Polícia Federal na porta de sua casa 24 horas. Um senhor debilitado, 70 anos, com monitoramento da Polícia Federal, vai conseguir fugir? E a outra agora é a questão da vigília que estava fazendo em oração pelo Bolsonaro. Vale lembrar que o Lula, até sair da cadeia lá em Curitiba, ele tinha vigília também 24 horas, Moraes. O que eu quero chamar a atenção aqui agora é de todos os deputados federais e senadores. Vamos tomar vergonha na cara e agora no Congresso pautar a anistia o quanto antes. Vamos pra cima. Tamo junto. A chance do Brasil é o que o Alan falou há pouco. A chance do Brasil é a anistia. Não há o que fazer. Veja, gente, nós viemos de uma semana CPMI do INSS, CPI das organizações criminosas, incêndio na Flop 30 e agora Banco Master. Resultado, prisão do presidente Bolsonaro. A única chance do Brasil é a anistia ampla, geral e irrestrita. E a Constituição diz isso. Quando não há mais justiça, a Constituição fala bem assim, a Constituição de 88, diz bem assim, ó. Quando não houver mais justiça nesse país, a anistia é a única forma do povo retomar a justiça por meio do seu poder. Agora, é força total, como uma postagem agora há pouco do Eduardo Bolsonaro. Força total na anistia ampla, geral e restrita. É a única saída para o nosso país. E o que aconteceu com o Bolsonaro hoje, embora previsto, a decisão tem um requinte de crueldade e argumentações que não são pífias, argumentações que são criminosas. Quem está cometendo crime é Alexandre de Moraes. Ele é o violador, ele é o criminoso, ele é o violador de direitos humanos fundamentais, ele viola as leis brasileiras, a Constituição brasileira, viola tratados de direitos internacionais, é a consolidação de uma ditadura. Não é república, o Brasil não tem mais república. É a consolidação de uma ditadura. O que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro hoje, embora esperado já, porque nós já sabemos que não estamos em uma república, é algo que tem requintes de crueldade, requintes sádicos, argumentações que, além de criminosas, extrapolam até a expectativa de quem já sabia que Alexandre de Moraes é um psicopata, como criminalizar uma vigília pacífica cristã. Alexandre de Moraes está muito perto de se igualar àqueles homens que estão matando cristãos na Nigéria. Ele está muito perto disso. O que falta para ele é apenas a circunstância. Bem, eu sou a Dona Zefa e se você gostou do vídeo, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Obrigada e abraços.